A todos os irmãos, eu estive orando, pedindo ao Senhor que confirmasse no meu coração a passagem que Ele queria que eu expusesse nessa noite, e eu recebi a confirmação agora, Nós cantamos duas músicas, dois louvores, o primeiro baseado em Romanos capítulo 12, versículo 12, o segundo baseado em Romanos 12, 12, e o outro baseado em Romanos 8, que é o texto que eu me preparei para expor nessa noite. Então, duas canções em Romanos, e agora nós vamos estar lendo e meditando na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 30. Eu vou ler a passagem, depois nós vamos orar, iniciar a nossa exposição. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos orar? Meu Senhor, diante de Ti agora, nós estamos, pecadores que somos, e imploramos ao Senhor de todo o nosso ser, fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa repousar em cada um dos nossos corações como o fogo que depura o ouro, que nós possamos realmente ser edificados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, não permita que esse seja um momento vão, mas que haja realmente amor maior por Ti em cada um de nós, ao concluir dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Epístola aos Romanos é considerada por muitos o livro mais importante do Novo Testamento. Calvino, ele disse que Romanos era uma porta aberta para a compreensão de toda a Bíblia. Alguém que compreende bem a Epístola aos Romanos tem diante de si uma ferramenta extremamente preciosa para interpretar toda a Bíblia. Porque na Epístola aos Romanos, Paulo vai tratar daquilo que era o tema mais caro ao seu coração. Paulo vai falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Esse é o tema principal da Epístola aos Romanos. E Paulo começa a argumentar essa doutrina desde o capítulo 1. E o capítulo 8 é uma espécie de doxologia,
é o clímax da exposição que Paulo faz da doutrina da justificação pela fé, e ele conclui essa doutrina no capítulo 8 com uma expressão de louvor. Ele mostra que a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina que deve trazer para o nosso coração esperança, segurança e alegria plenas em Cristo Jesus, porque afinal de contas, esse amor que foi derramado sobre nós em Cristo é um amor tão grande que nada pode nos separar dele, como nós cantamos aqui. Isso está no capítulo 8. A partir do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai lidar com um parêntese, que é o lugar dos judeus na aliança. Mas ele encerra o seu argumento aqui no capítulo 8. E a partir do capítulo 12, Paulo começa a aplicar de forma prática a doutrina da justificação pela fé, tudo aquilo que ele expôs anteriormente. O capítulo 8 se inicia como uma espécie de resposta àquilo que é tratado por Paulo no capítulo 7, quando Paulo fala sobre a relação daquele que está ouvindo o evangelho com a lei. Paulo diz que quando nós nos confrontamos com a lei, a primeira coisa que surge ao nosso coração é desespero, porque quando nós desejamos cumprir a lei, quando nós olhamos para a santidade de Deus exposta na sua lei, e nós ansiamos por cumprir a lei pelas nossas próprias forças, nós só temos uma conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pergunta que ele levanta no capítulo 7, que é um capítulo extremamente desesperador. Alguns questionam se Paulo estava tratando aqui de um crente, de um descrente, mas eu concordo com o Dr. Lloyd Jones quando ele diz que não é essa a questão. Ele não está tratando de um crente ou de um descrente, mas ele está tratando daquele que tenta cumprir a lei pelas suas próprias forças, seja crente ou descrente. Ele vai se ver desesperado e completamente incapaz, e sendo assim, ele se verá debaixo do salário do pecado, que é o descumprimento da lei, a morte. Então ele termina o capítulo 7 com essa pergunta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas já no mesmo capítulo 7, versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a resposta. Ele é aquele que nos livra de todos aqueles medos, de todos aqueles pavores, de toda aquela angústia presente no capítulo 7. Então o capítulo 8 é um capítulo que se inicia falando sobre como Cristo nos libertou da maldição da lei. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o capítulo 8 é um capítulo que fala sobre o triunfo de Cristo sobre o pecado. É um capítulo que fala sobre a certeza do crente de que não há qualquer condenação para ele. Ele não vive mais aterrorizado pela lei, ele já não sente mais aquele medo, ele já não pode mais olhar para si mesmo e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele já encontrou quem o livrará do corpo da morte: Cristo Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O capítulo 8 também é um capítulo em que Paulo fala muito sobre o papel do Espírito Santo. Paulo fala sobre o Espírito Santo como sendo aquele que nos é concedido quando nós cremos em Cristo, e que esse Espírito no nosso coração, ele produz segurança e certeza da nossa salvação, porque batalhando contra a nossa carne, aquela carne que nos aterrorizava, o nosso Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e ele diz: Abba, Pai, confirmando que somos filhos de Deus. E Paulo diz: se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês terão vida. Então essa é a primeira parte do capítulo 8, onde ele mostra o triunfo de Cristo sobre a lei que nos condenava, e ao mesmo tempo ele mostra o Espírito Santo como sendo aquele que nos foi concedido para trazer segurança e também para nos santificar, para nos livrar dos nossos pecados que antes nos dominavam, porque a lei estava sobre nós, e esses pecados eles cresciam mais e mais cada vez que nós nos deparávamos com a lei e tentávamos a cumprir a partir das nossas próprias forças. Mas Paulo conclui o seu argumento dizendo que nós somos herdeiros. Uma vez que nós fomos adotados como filhos de Deus pelo Cristo que morreu por nós
e pelo Espírito que nos foi concedido, que diz, você é filho de Deus, ele clama, Abba, Pai, não apenas temos essa segurança, mas também temos uma segurança de que somos herdeiros. Está aí a partir do versículo 12, ele diz, assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então olha só, irmãos, quanta segurança, quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa nos foi concedida em Cristo Jesus. Nós que estávamos aterrorizados pela lei, se você já tentou agradar a Deus pelas suas próprias forças, você entende perfeitamente o capítulo 7. E é por isso que há a discussão, ele está falando de um crente ou de um descrente. Alguns dizem que ele fala de um descrente porque ele diz, ele está falando de alguém que está morto, que se vê desesperado. E há muitos crentes que dizem, não, eu acho que ele está falando de um crente porque eu me identifico completamente com o que Paulo está falando aqui no capítulo 7. Eu sei o que é desejar o bem e praticar o mal. Eu sei o que é me decepcionar comigo mesmo. Mas, meus irmãos, o capítulo 8 está dizendo que esse drama, essa angústia que nós vivemos em confronto com a lei, é uma angústia que é arrancada de dentro de nós pelo Espírito de Deus, porque Ele nos diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós recebemos é o perdão dos nossos pecados. Não há mais condenação, agora nós somos justificados. Mas não somente isso, o Espírito também nos concede certeza, segurança. Ele comunica ao nosso coração para que dentro de nós algo diga, eu sou um filho de Deus. Há algo que confirma isso dentro de mim, existe algo dentro de mim que brada, Abba, Pai. Mas não somente isso, uma vez que nós fomos adotados como filhos de Deus, não somente como servos, não somente como criaturas de Deus, mas como seus filhos, nós também somos herdeiros. Nós temos direito a uma herança. E que herança é essa? Tudo aquilo que Ele dará a Cristo, Ele nos dará. Novos céus, nova terra, um reino eterno de glória, onde nós estaremos juntamente com o nosso Senhor para todo sempre, e uns com os outros em comunhão perfeita. Então, isso é algo que você precisa guardar no seu coração, porque todas essas coisas, elas trazem júbilo para nós. Nós vamos ver que Paulo conclui o capítulo 8 com júbilo, com alegria, mostrando que não existe posição melhor de se estar do que a posição de um cristão, do que a posição de um filho de Deus. Porém, no capítulo 8, Paulo também fala sobre algo que faz parte da vida do crente, enquanto ele está nesse mundo. Ele também fala de algo que fará parte dos nossos dias, enquanto nós estivermos aqui como peregrinos, como diz o apóstolo Pedro, caminhando para a nossa pátria celestial, vivendo no mundo sem pertencer ao mundo. Ele conclui o versículo 17 dizendo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo diz que nós não apenas seremos glorificados, mas antes disso nós sofreremos. Sofreremos com Cristo, a semelhança de Cristo. Paulo diz que a nossa vida nesse mundo é uma vida de angústias, é uma vida onde nós passaremos por aflições. Mas, Diego, isso não é incoerente, porque como é que Paulo pode dizer que a melhor posição em que um ser humano pode estar é a posição de um cristão, e agora ele está falando de sofrimento? Em um momento ele fala de certeza, de tranquilidade por perdão dos pecados, ele fala de uma paz muito grande que o crente tem, ele se jubila no cristianismo, mas em outro momento ele diz que nós sofremos com Cristo. Sim, meus irmãos, a nossa vida nesse mundo é uma vida envolta em sofrimentos. Muitos de nós temos criado os nossos filhos para que eles não sofram qualquer tipo de dor,
de tristeza, de angústia, mas lá no fundo nós sabemos que eles vão sofrer muitas dores, porque a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada envolta em sofrimento. Temos muitos momentos de alegria, muitas coisas boas, mas há muito sofrimento. E o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele não mentiu com relação a isso. Ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Vocês serão afligidos no mundo. Vocês passarão por tribulações nesse mundo. Do versículo 18 em diante, Paulo vai expor como o crente deve lidar com o sofrimento. O que é que deve estar no nosso coração quando nós nos confrontamos com essa realidade, a realidade de que nós vivemos num mundo envolto em sofrimento, um mundo de dores, um mundo que jaz no maligno. Primeiro Paulo vai explicar o porquê que há tanto sofrimento. Por que há sofrimento? Por que nós olhamos para esse mundo e nós vemos sofrimento, nós mesmos gememos, nos angustiamos, nós que somos filhos de Deus. Depois, o apóstolo Paulo vai falar do auxílio que nós temos, dado pelo próprio Deus, no meio do sofrimento. Ele vai dizer que nós somos assistidos por alguém extremamente poderoso, por alguém que nos ama muito e que geme intercedendo por nós. E por último, Paulo vai falar sobre a certeza daquilo que já nos foi dado, e ele vai simplesmente confrontar toda essa certeza com o sofrimento. Nós podemos resumir toda essa passagem que nós lemos no versículo 18. Esse versículo 18 funciona como uma espécie de tema que resume toda a passagem, quando ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo diz: meus irmãos, se com Cristo nós sofremos, com Ele nós também seremos glorificados, porque eu tenho por certo, eu não tenho a mínima dúvida de que os sofrimentos do tempo presente, e meus irmãos, nós estamos aqui diante de um homem que sofreu muito. Paulo foi um homem de dores, Paulo foi um homem que sofreu muito. Paulo morreu martirizado. E esse homem diz: eu sei, eu estou certo, eu não tenho dúvidas de que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Veja que ele não fala meramente da glória de Cristo. Ele fala de uma glória que será revelada em nós. Quando nós seremos glorificados juntamente com Cristo, ele diz: irmãos, eu olho para os sofrimentos, eu olho para tudo que esse mundo pode fazer de mal comigo, mas eu sei que nada disso pode ser comparado com aquilo que me vai ser dado, com a glória que há de ser revelada em nós. Não tem como comparar. Então isso é um resumo de todos os versículos que vêm adiante. Primeiramente, Paulo vai falar da razão de tanto sofrimento. Paulo começa a falar sobre o estado de toda a criação por causa do pecado. Paulo diz que nós sofremos nesse mundo porque nós estamos fazendo parte de uma criação que foi sujeita à vaidade por causa do pecado. Ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo diz: irmãos, a criação, ela está sujeita à vaidade, e a própria criação, ela tem uma ardente expectativa. Toda a criação está na expectativa de contemplar a glória dos filhos de Deus. Isso é interessante, porque Paulo apresenta a criação aqui não como um ser inanimado, mas como um ser animado. Ele está dizendo que a criação está ansiosa. A criação está imensamente ansiosa, em expectativa para a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade. O que é vaidade? A palavra vaidade aqui significa algo que está fadado a desaparecer. Algo que está fadado a se corromper, a se destruir. Algo que se dissolve, que se desgasta com o tempo.
Então Paulo está dizendo algo que é revelado lá no livro de Gênesis, quando Deus diz a Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Não foi somente Adão que sofreu com o pecado, mas a própria criação recebeu consequências do pecado do nosso pai. E ele diz que a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente, porque a criação não pecou, a criação não cometeu qualquer falta, mas o cabeça da criação, Adão, a partir do momento em que ele quebra a sua aliança com Deus, aquela terra, aquela criação, tudo aquilo que Deus formou e disse: eis que eu vejo que tudo isso é muito bom. Ele olha para Adão e diz: Adão, maldita é a terra por tua causa. A terra passa a produzir cardos e abrolhos. A paz que existia no Éden é uma paz que já não existe mais. Doenças, terremotos, corrupção, sofrimento. É algo que passa a fazer parte da criação e que não pode ser arrancado dela enquanto nós estamos aqui. O próprio Senhor Jesus veio ao mundo sem pecado, mas o Senhor Jesus veio ao mundo sofrendo as consequências do pecado, porque ele tinha cansaço, ele tinha fome, ele tinha sede, ele sofreu dores, porque nós vivemos numa criação que está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Mas a criação está sujeita à vaidade, segundo Paulo, não para sempre. Mas a própria criação, no versículo 21, anseia pela glória dos filhos de Deus, porque ela também será redimida do seu cativeiro. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, irmãos, porque muita gente acha que a nossa salvação, a nossa glorificação, o fim da nossa caminhada, será quando nós estivermos num lugar branco, que nós chamamos de céu. Nós estaremos naquele lugar branco, todo mundo vestindo aquele vestidinho branco, né? Parecido com os anjos, e cantando aquele louvor extremamente monótono, que geralmente aparece nos filmes, que só tem uma nota. E Deus lá, e os anjos, e a gente eternamente naquele lugarzinho branco, louvando a Deus. Isso não é o paraíso, de acordo com as Escrituras. O paraíso, de acordo com as Escrituras, é a criação redimida. Quando Cristo morreu, quando Cristo foi crucificado, Cristo não arrancou somente os homens da mão de Satanás, mas ele arrancou todas as coisas. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Tudo. A redenção é a redenção não somente dos filhos de Deus, mas da própria criação, que será redimida para a glória dos filhos de Deus. Portanto, a nossa criação, que está sujeita à vaidade, ela geme na expectativa de que um dia, essa terra que nós vemos agora tão calejada, será novos céus e nova terra. A restauração do Éden, a nova Jerusalém. Lá estará a árvore da vida, segundo o Apocalipse. Aquela árvore da qual nós fomos impedidos de comer no jardim, mas que Cristo conquistou de novo a honra, o direito a cada um de nós de nos alimentarmos dela por toda a eternidade. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A nossa criação corrompida, a nossa criação que sofre tantas angústias, será redimida juntamente conosco. Nós seremos ressuscitados com Cristo, nós teremos corpos humanos, corpos glorificados, e habitaremos em uma terra também glorificada, em uma terra também transformada. Haverá comunhão plena entre nós durante toda a eternidade, e o nosso rei será o filho de Davi, Cristo Jesus, homem, que se assentará no trono de Davi para toda a eternidade, e reinará eternamente num trono de glória. Haverá um só rei, um só povo, o povo do Senhor. Mas o versículo 23 diz que não somente a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Paulo está dizendo, irmãos, não apenas a criação, mas nós também, enquanto estamos nesse mundo, estamos numa situação de sofrimento, de angústia. Nós gememos no nosso íntimo,
nós também estamos aguardando, esperançosos, esse momento em que a nossa verdadeira identidade nos será dada plenamente. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofremos muitos dramas. O maior de todos eles, aquele que é exposto no capítulo 8, o drama do pecado, o drama da luta entre o espírito e a carne, o drama do pendor do espírito e do pendor da carne, onde muitas vezes nós nos vemos agradando a Deus, mas muitas vezes nós nos vemos desonrando ao nosso Senhor. E esse é o maior sofrimento do crente nesse mundo. O maior sofrimento do cristão nesse mundo não deveria ser qualquer outra coisa, senão quando ele olha para si mesmo e diz: ainda há tanto em mim que precisa mudar. Ainda há tanta coisa no meu coração que precisa ser transformada. Eu anseio o dia em que o meu Senhor vai arrancar de dentro de mim esse coração imundo e vai me dar um coração igualzinho dele, para eu poder agradar a Deus com tudo que eu sou. Esse é o meu maior sonho, isso é tudo que eu mais desejo. E eu sofro angústias até agora, porque eu queria muito que isso acontecesse logo. Eu estou na expectativa de ser plenamente redimido, juntamente com toda a criação, onde não haverá mais pecado. Infelizmente, muitos de nós não temos tido isso como prioridade nas nossas vidas. Nós sofremos muito mais por coisas materiais do que pelos nossos pecados. Nós derramamos muito mais lágrimas quando perdemos aquilo que está fadado a ser destruído mesmo, porque faz parte dessa sociedade caída, do que quando nós contemplamos o nosso coração e percebemos que por mais que nós tenhamos sido salvos, por mais que o nosso Deus nos ame, por mais que nós saibamos que nada pode nos separar do amor dele, ainda assim, dia após dia, nós damos infinitas razões para ele não nos amar, mas ele continua nos amando. O maior desejo do crente, a maior expectativa do crente é a redenção do nosso corpo. E aí, eu já vou fazer aqui as primeiras aplicações, baseado no que Paulo vai dizer aqui, nos versículos 24 e 25, onde ele encerra a primeira parte. Ele diz: porque na esperança fomos salvos. Paulo diz: irmãos, guarda essa palavra, nós fomos salvos, nós já fomos salvos, nós já podemos afirmar plenamente: eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu já sou um novo homem, o velho homem já morreu, mas tudo isso nós cremos na esperança, nós nos apropriamos de tudo isso agora, mas o que faz com que nós tenhamos essa certeza, o que traz alegria ao nosso coração, é a esperança, como nós cantamos aqui: alegrem-se na esperança. Aí Paulo diz: esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, a nossa fé não é a fé do agora, pelo contrário, a nossa fé não é a fé das coisas que agora são. O Evangelho não é uma mensagem que diz respeito ao seu relacionamento com aquilo que agora é, mas o Evangelho é uma mensagem que traz para nós alegria de viver, esperança, razão para caminhar diariamente apesar dos sofrimentos, não baseado naquilo que nós agora temos, mas baseado naquilo que já foi conquistado para nós e que nos será entregue no dia de Cristo Jesus. O Evangelho é a mensagem que diz que nós devemos caminhar nesse mundo, mirando as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Mas infelizmente nós temos vivido o evangelho da cura, o evangelho da condição financeira, o evangelho do emprego, o evangelho da restauração dos relacionamentos, o evangelho de tanta coisa do agora, mas um evangelho que fala tão pouco sobre a vinda do Senhor Jesus, a razão da nossa esperança. Quantos e quantos pregadores têm evitado falar sobre a volta de Cristo, sobre o dia de Cristo, porque eles sabem que esse tipo de sermão é extremamente monótono para a igreja. A igreja quer ouvir sobre a cura do Covid, a igreja quer ouvir sobre condição financeira, a igreja quer ouvir sobre centenas e centenas de coisas que estão ligadas a essa realidade. Elas veem Cristo
como aquele que dá pão, que dá saúde, que dá uma série de coisas, mas elas não anseiam ardentemente pela volta do Senhor Jesus. Elas esperam a redenção por meio de um político. Elas esperam dias melhores e rangem os dentes para defender ideologias, políticos específicos, porque acreditam que o nosso país e o mundo vai melhorar através de socialismo, capitalismo, comunismo, ou seja lá o que for. Esse mundo está fadado ao fracasso. A redenção do nosso mundo não é e jamais será política. O mundo jaz no maligno e a criação geme e suporta angústias até agora. O Covid é a criação sofrendo angústias e gemendo. E meus irmãos, fuja desse evangelho triunfalista, o evangelho das coisas que agora são. Quantos e quantos disseram no início da pandemia: meu irmão, se você é fiel, Covid não chega nem perto da sua casa. Você é um servo de Deus? Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, meu irmão. Oh, glória! Servo de Deus não fica doente. Meus irmãos, quantos e quantos servos de Deus já morreram? Em Pé do Galo nós perdemos um irmão muito querido, irmão Assis. Quantos e quantos irmãos fiéis em Cristo, dedicados ao Senhor, estão partindo dessa doença. Não é porque eles não foram fiéis, não é porque eles não serviram a Deus da melhor forma, porque quando nós cremos no evangelho das coisas que agora são, se eu afirmo que porque eu sirvo a Cristo, tudo precisa dar certo para mim, meu casamento vai ser bom, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ser curado, eu vou ter uma série de coisas, meu irmão, eu estou dizendo que eu sou superior ao apóstolo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu estou dizendo que eu sou superior a Paulo, que ia de cidade em cidade, apanhando por pregar o evangelho, e que morreu depois de passar muito tempo numa masmorra em Roma, decapitado como qualquer pessoa. Eu estou dizendo que eu sou superior a Tiago, irmão do Senhor, que foi atirado do pináculo do templo pelos judeus. Eu estou afirmando que eu sou melhor e superior ao meu próprio Cristo, que era um homem de dores e que sabia o que é padecer. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um homem como Estevão, um homem cheio de sabedoria e do Espírito, um homem que pregava o Evangelho com tal poder que ninguém resistia à sabedoria de Estevão. E sabe qual foi a herança que ele recebeu? Uma morte terrível por apedrejamento. Eu vejo um homem como João Batista, aquele que Jesus disse: entre os nascidos de mulher, jamais houve alguém maior do que João. E eu vejo esse homem morrendo, decapitado numa prisão, através das artimanhas de uma prostituta. E você quer me convencer de que crer em Cristo, acreditar em Cristo, é algo que vai me dar um carro melhor, uma condição financeira melhor, é algo que vai me dar qualquer tipo de resultado nesse mundo? Não! Eu quero que o meu corpo se dissolva nesse mundo. Eu quero que todas essas coisas passem. Porque tudo o que agora é, inclusive os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. O nosso coração precisa estar nisso. Se nós tivermos realmente um coração depositado em Cristo e naquilo que Ele nos dará, nós enfrentamos Covid, ou seja lá o que for, com alegria triunfante e perseverante, porque a igreja já enfrentou lutas muito maiores do que essas. Nada triunfou sobre os eleitos de Deus. Não somente isso, mas o versículo 26 diz que nessa luta que nós temos aqui na terra, não apenas a criação geme, não apenas a criação suporta angústias e deseja ardentemente a nossa redenção, não apenas nós mesmos gememos, mas ele diz também o Espírito semelhantemente. Guarde essa palavra semelhantemente. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito também sofre angústias e geme. Assim como a criação geme, assim como nós gememos, há o Espírito de Deus dentro de nós
que também sofre por nós, que também geme. Ele vai usar a mesma expressão. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz: irmãos, o Espírito de Deus nos assiste. O Espírito que Deus colocou dentro do nosso coração, ele percebe o nosso sofrimento, e não apenas isso, ele sofre juntamente conosco, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressos. O Espírito ora por nós, gritando. Essa é a imagem que ele quer passar. O Espírito está constantemente orando, porque ele também deseja ardentemente o momento da nossa redenção. Ele nos assiste e ele ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. A gente vai orar e a gente pede uma série de coisas, a grande maioria não são essenciais para nós. A gente vai colocar os nossos desejos diante de Deus, e muitos dos desejos que a gente coloca diante dele são desejos fúteis. Nós não sabemos orar como convém, meus irmãos, mas isso não é motivo para tristeza, porque o próprio Espírito de Deus ora por nós. Ele está orando por nós agora mesmo, gemendo. Nós nunca estamos desamparados, o que é maravilhoso, porque isso mostra que nós não temos apenas um intercessor. Não é apenas Cristo que intercede por nós, mas o Espírito também intercede por nós. Meu irmão, não sei vocês, mas uma coisa que me traz muita alegria é quando eu descubro que alguém está orando por mim. Quando eu estou muitas vezes em momentos de tribulação, até enfrentando pecados, e eu começo a pensar coisas que não deveria pensar, eu lembro que minha mãe está orando por mim. Eu vou dormir, eu digo, essa hora, minha mãe deve estar orando por mim. Isso me traz uma paz tão grande. Mas, meu irmão, o que é que pode trazer paz maior do que você saber que Deus ora por você? O Filho de Deus, nosso advogado, intercede por nós à direita de Deus Pai, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu pergunto a você, você acha que Deus Pai irá recusar os pedidos feitos pelo seu Espírito? Você acha que é possível que Deus diga não a Deus? Irmãos, há um só Deus em três pessoas. E nós temos um juiz, aquele que um dia dará cabo de todas as coisas. E nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos dois intercessores que rogam por nós, para que os nossos pecados não sejam lançados sobre nós. Eles rogam por nós, para que no dia em que todos tiverem que comparecer à presença santa dEle, eu e você que somos tão imundos, mas que fomos salvos por Cristo, não soframos pena alguma, mas estejamos ilesos, recebendo novos corpos. É o próprio Deus quem ora por nós. Ele dizia: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, ou seja, a oração dele será ouvida. Sabemos, irmãos, e Paulo conclui, como uma conclusão, portanto, nós sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes quando nós olhamos para o mundo e nós vemos tanta coisa ruim acontecendo, tanto sofrimento acontecendo, tanta gente morrendo, tantas notícias terríveis na televisão, nosso coração muitas vezes pergunta: onde é que está Deus? Mas, meus irmãos, quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu tenho certeza de que há um Deus e de que a palavra dele é certa. Porque
Porque a ciência faz várias promessas de melhoramento do mundo e todas elas caem por terra. No século XIX, as pessoas acreditavam que a ciência ia facilitar a vida e que resolveria todos os problemas e que, inclusive, a religião seria banida, muito em breve. Mas a mesma ciência que produz vacina é a ciência que produz armas de guerra para dizimar milhões e milhões. Os políticos prometem a salvação por meio da política, por meio de ideologias políticas, e eles usam dessas ideologias como se fossem verdadeiras religiões, verdadeiros evangelhos, verdadeiras promessas de redenção para o mundo. Nós vamos acabar com a pobreza, nós vamos dar remédio, hospital para a população. Se você estiver doente, você vai ser atendido logo, seus problemas vão ser resolvidos. Nós vamos acabar com a criminalidade, nós vamos dar polícia, vocês não vão mais ver ninguém sendo violentado por outro alguém. Eles prometem uma série de coisas, mas o mundo vai de mal a pior cada vez mais. Porque todas essas promessas são falhas. O Evangelho é aquele que nos diz: o mundo jaz no maligno, no mundo vocês terão aflições. Esse mundo é maldito, a criação geme e suporta angústias. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu farei novas todas as coisas. Não depositem o coração de vocês nesse mundo, porque nesse mundo vocês são peregrinos, passageiros. Tudo o que é em parte passará. É isso que o Evangelho nos diz, ele não nos engana. Por isso, quanto mais eu vejo más notícias, mais eu sei que existe um Deus, porque a sua palavra não falha, ele disse que assim o seria. Meus irmãos, eu não acredito que político algum vai mudar o país. Eu não acredito que político nenhum vai trazer algum tipo de solução, de salvação para os problemas que nós enfrentamos. Resolve um problema, vem outro. Mas eu creio num Deus que tem um filho chamado Jesus Cristo. Ele sim é um verdadeiro rei. Ele sim é aquele que tem um cetro de justiça. Ele sim é aquele em quem eu confio. Ele é aquele que eu posso chamar de o mito. Ele é aquele em quem eu deposito todas as minhas esperanças, porque eu sei que Ele jamais falhará. Jamais. Porque todas as coisas estão debaixo da autoridade dEle, e tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Eu olho para Atos dos Apóstolos e eu vejo Estevão morrendo, e eu vejo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dizendo: desencadeou-se grande perseguição por causa da morte de Estevão, e todos, exceto os apóstolos, se espalharam pelas regiões de Judeia e Samaria. E aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Aquela perseguição, onde os judeus queriam destruir a igreja, promoveu o Evangelho. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu fui preso, aconteceu algo terrível, mas agora toda a guarda pretoriana sabe que eu estou preso por causa de Cristo. Eu vejo o meu Senhor Jesus morrendo terrivelmente na cruz do Calvário, passando pela pior de todas as tribulações. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Nós o olhávamos e não tínhamos sequer coragem de contemplar, porque ele estava horrível, não havia beleza nenhuma nele que nos atraísse. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele é aquele que verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E eu concluo, meus irmãos, com a própria conclusão de Paulo. Porquanto aos que de antemão conheceu, e a palavra conhecer aqui tem um sentido muito mais forte do que o que nós imaginamos. Nós temos uma mentalidade grega, e para nós conhecimento é algo intelectual, mas para o judeu conhecer é amar. O judeu usa essa palavra conhecimento, inclusive para as relações sexuais.
Diz que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Para o judeu, conhecimento é amor, é relacionamento, é intimidade. E o texto está dizendo que ele nos conhecia antes de nós existirmos. De antemão, esse Deus eterno, cheio de glória, mesmo conhecendo as nossas transgressões, Ele nos conheceu, Ele nos amou. Ele sabia quem nós éramos. Mas ainda assim Ele nos amou. Ele não somente nos amou, mas Ele também nos predestinou. Ele nos concedeu um destino previamente. Antes que nós existíssemos, Ele deu aos seus filhos, aos seus eleitos, um destino, um caminho traçado. Um caminho de angústias, um caminho de dores, mas que finda num glorioso júbilo. Ele nos predestinou para que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. O apóstolo Paulo, irmãos, a glória dele era ser parecido com Cristo. Há muitos de nós que dizemos, eu quero ser mais parecido com Cristo, eu quero ser mais parecido com Cristo. Mas não esqueça que se você for parecido com Cristo, você vai ser sofredor igual a Cristo. E Paulo dizia, irmãos, eu não valorizo mais a minha própria vida, mas sabe qual é a minha alegria? É que eu estou sendo conformado à imagem de Cristo, inclusive nos seus sofrimentos. Vocês estão vendo aqui a exposição de Filipenses, e Filipenses é uma carta que Paulo diz, eu estou sofrendo feliz, porque cada vez mais eu estou sendo conformado à imagem do meu mestre, nos sofrimentos, e talvez até na sua morte, quem sabe, para alcançar a ressurreição dentre os mortos, assim como ele alcançou. O propósito de Deus Pai é fazer com que eu e você sejamos conformados à imagem do seu Filho, porque quando Ele olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê o seu Filho. Uma vez eu vi uma entrevista com o pastor Shed, e um pastor perguntou alguma coisa, e ele contou uma história de um certo pastor que perguntaram para ele, pastor, por que foi que Deus criou Adão e Eva? Por que Deus... A Trindade não existe desde toda a eternidade, por que Deus precisaria criar mais alguém? Ele estava se sentindo sozinho. E aí o pastor bem sabiamente disse, olha, porque no fim das contas eu não sei, mas eu sei de uma coisa, é que ele amava tanto o filho dele, que ele queria ter mais filhos iguais. Ele amou tanto o filho dele, Jesus Cristo, que ele queria ter mais filhos iguais. Então o desejo do Pai é que nós sejamos formados à semelhança de Cristo. E é assim que nós seremos. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo um homem totalmente diferente de mim. Eu vejo o homem que eu queria ser, Cristo. Mas que está tão distante, né? Um dia você vai ser igual a Ele. Um dia você vai poder ler os evangelhos e vai dizer assim, eu tenho um coração puro como o dele. Já não há mais essa diferença gritante entre o meu coração podre e o coração desse Galileu, que é um coração puro, um coração santo, um coração que não possui qualquer dolo. Ele é Jesus Cristo, o justo, mas nós um dia seremos transformados à semelhança dele, porque seremos como ele é, e o veremos face a face. Paulo conclui, dizendo, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Algo interessante aqui nessa conclusão é que nós ainda não fomos glorificados. Nossa glorificação ainda não aconteceu. Mas Paulo coloca a glorificação no passado, como algo que já aconteceu. Porque a nossa glorificação já aconteceu. Paulo diz no capítulo 6 de Romanos que nós já fomos inclusive ressuscitados. E essa é uma doutrina maravilhosa, a doutrina da união mística da igreja com Cristo. Tudo aquilo que é relativo a Cristo também pertence a nós. Nós morremos com Ele e já ressuscitamos com Ele, ou seja, nós podemos falar da nossa glorificação como algo que já aconteceu, porque Cristo, o primogênito, já foi glorificado. E se o primogênito foi glorificado, é certo que nós também seremos. Nós já temos a figura de um homem glorificado, já aconteceu. Ele passou 3 dias sepultados e ele ressuscitou com um corpo perfeito, irreconhecível. Ele subiu aos céus, de onde ele virá para nos buscar.
E essa é a razão da nossa esperança. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem convidando você a amar mais essa doutrina. Teologia não serve para a gente ficar com a cabeça maior. Teologia não serve para a gente humilhar os outros com o nosso conhecimento. Teologia não serve para a gente fazer cursos e ter diplomas. A teologia só tem um propósito: é nos tornar cada vez mais apaixonados por Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E eu quero convidar você a amar essa doutrina, porque se você amar essa doutrina, se você tiver ela como certeza no seu coração, tudo o mais na sua vida será fichinha. Porque os sofrimentos do tempo presente, meu irmão, tem algum parente seu sofrendo de Covid? Você está com medo do Covid? Tem alguma coisa que está trazendo uma angústia para o seu coração nesse mundo? Alguma coisa que está tentando roubar de você a sua alegria, o seu desejo de louvar o nome do Senhor, o seu desejo de servir a Deus com tudo que você é? Meu irmão, não há nada. É o que? É um pecado? Tem algum pecado tirando sua paz? Meu irmão, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Um dia todas essas coisas serão exterminadas e haverá um só Senhor, um só povo, santo, assim como Ele é santo. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Vamos orar?